O universo que nos rodeia é uma vastidão que desafia a nossa imaginação, uma imensidão quase inconcebível, mergulhada num silêncio profundo, cósmico. Quando olhamos para o céu noturno, vemos um palco de estrelas distantes, mas na maior parte, ele se apresenta como um vazio sereno, uma tela escura onde os dramas da criação e da destruição se desenrolam ao longo de éons. A escala é tão monumental que nos sentimos pequenos, quase insignificantes, diante de sua grandeza silenciosa e aparentemente desabitada. É um oceano de escuridão e luz, onde as galáxias giram como redemoinhos cintilantes, separadas por abismos de espaço que a luz leva bilhões de anos para cruzar. Contudo, neste aparente vazio, neste silêncio que parece eterno, algo, por vezes, rompe a quietude. Como sussurros em uma catedral imensa, sinais emergem da profundeza do espaço, mensagens enigmáticas que nossos instrumentos, cada vez mais sensíveis, conseguem captar. Não são os cânticos previsíveis dos pulsares, ou o brilho constante das estrelas que conhecemos. São anomalias, interrupções inesperadas no tecido do espaço-tempo. Sons estranhos, pulsos de rádio, com energias colossais, rajadas de luz que desafiam qualquer explicação baseada nos fenômenos naturais que catalogamos e compreendemos. Cientistas dedicam suas vidas a escutar, a decifrar, mas estes sinais permanecem como fantasmas cósmicos. A origem destes mensageiros desconhecidos é, até hoje, um dos maiores quebra-cabeças da ciência. De onde eles vêm? O que ou quem os enviou através das vastas distâncias interestelares ou intergalácticas? São fenômenos naturais exóticos, ainda não teorizados, ou algo mais? Algo que aponta para além de nós? Preparem-se, pois hoje vamos mergulhar juntos nos 5 sinais espaciais mais desconcertantes, os mais misteriosos já registrados pela humanidade. Ecos de um universo que ainda guarda segredos profundos. A jornada começa agora. Imaginem a cena. É o ano de 1977. O mundo fervilhava com a Guerra Fria. A música disco dominava as rádios, e no coração da Universidade Estadual de Ohio, o radiotelescópio Big Ear estava pacientemente sintonizado com o cosmos, escutando os murmúrios do universo. No dia 15 de agosto, algo extraordinário aconteceu. Um pulso de rádio, com a duração precisa de 72 segundos, foi captado, vindo das profundezas do espaço, da direção da constelação de Sagitário. Este não era um ruído cósmico qualquer, era um sinal incrivelmente forte, altamente concentrado em uma frequência específica, com um pico de intensidade que deixaria qualquer astrônomo boquiaberto. Era tão distinto, tão diferente de tudo o que já se tinha visto, que o Dr. Jerry Ehman, ao revisar os dados impressos dias depois, circulou a anomalia e escreveu "Uau" na margem. E o nome, claro, pegou. Desde aquele momento, o sinal "Uau" tornou-se uma lenda na busca por inteligência extraterrestre e na radioastronomia. O mais intrigante é que, apesar de inúmeras tentativas, ele nunca mais foi detectado. Era um evento único, um grito solitário no vazio cósmico. E a sua origem? Um mistério absoluto. Quem ou o que teria a capacidade de emitir um sinal tão potente e tão específico? O mais curioso é que ele parecia vir de uma região do espaço onde não há estrelas próximas conhecidas. Nenhum candidato óbvio que pudesse ter gerado tal emissão. Seria um fenômeno astrofísico desconhecido
uma transmissão deliberada, ou algo que nossa ciência ainda nem sonha em categorizar? O sinal WOW permanece como um ponto de interrogação cósmico, um lembrete de que o universo ainda tem muito a nos revelar. Agora, avancemos no tempo para um fenômeno que continua a intrigar e a excitar a comunidade científica: as rajadas rápidas de rádio, ou FRBs. Imaginem explosões de energia tão intensas que, em meros milissegundos, um piscar de olhos cósmico, liberam mais energia do que o nosso Sol em vários dias, ou até mesmo anos. Essas rajadas são detectadas por nossos radiotelescópios como flashes brevíssimos, mas incrivelmente poderosos, vindos de galáxias a bilhões de anos-luz de distância. É como se, por um instante fugaz, uma lâmpada cósmica de potência inimaginável se acendesse e apagasse, deixando-nos a ponderar sobre sua natureza e origem. A primeira FRB foi descoberta em 2007, em dados arquivados de 2001, e desde então, centenas foram catalogadas, cada uma adicionando uma nova peça a este quebra-cabeça cósmico. O mistério se aprofunda quando observamos seus comportamentos. Algumas dessas FRBs são eventos únicos, um único bang e depois o silêncio. Outras, no entanto, são repetidoras, piscando intermitentemente, às vezes com uma regularidade que sugere um mecanismo subjacente, quase como se seguissem padrões que beiram o que poderíamos chamar de inteligentes, ou pelo menos ordenados. O que poderia estar gerando essas explosões cataclísmicas de energia? As teorias são muitas e variadas. Estrelas de nêutrons altamente magnetizadas, conhecidas como magnetares, colidindo ou sofrendo terremotos estelares, buracos negros em seus últimos suspiros, ou, como alguns ousam especular, seriam faróis de civilizações alienígenas distantes, pulsos energéticos com propósitos que ainda não podemos compreender? A ciência, por enquanto, permanece em busca de uma explicação definitiva, vasculhando os céus por mais pistas. Capítulo 3. O grito das profundezas. O mistério do Bloop. Deixemos por um momento as vastidões do espaço interestelar e mergulhemos nas profundezas igualmente misteriosas dos nossos próprios oceanos. No ano de 1997, hidrofones da Marinha Americana, originalmente posicionados para detectar submarinos soviéticos durante a Guerra Fria e depois reaproveitados para monitoramento científico, captaram um som de frequência ultra baixa, extremamente poderoso, vindo das águas remotas do Oceano Pacífico Sul. Esse som, devido à sua assinatura acústica peculiar, foi apelidado de Bloop. O que o tornou tão intrigante não foi apenas sua intensidade, capaz de ser detectada por sensores separados por mais de 5.000 quilômetros, mas também seu perfil sonoro. Era diferente de qualquer coisa conhecida. A análise do Bloop revelou características que o distanciavam de eventos geológicos como terremotos submarinos ou erupções vulcânicas. Sua assinatura sonora parecia ter uma qualidade orgânica, sugerindo uma origem biológica. No entanto, para produzir um som tão potente, o animal responsável teria que ser colossal, muito maior do que qualquer criatura marinha conhecida pela ciência, incluindo a baleia azul, o maior animal da Terra. Essa discrepância gerou um turbilhão de especulações. Alguns cientistas sugeriram que poderia ser o som de gigantescos icebergs se partindo e raspando o fundo do oceano. Outros, no entanto, não descartaram hipóteses mais exóticas, questionando se a origem desse som profundo e ressonante estaria verdadeiramente confinada ao nosso planeta,
ou se seria um eco de algo ainda mais desconhecido, talvez vindo de um lugar que não consideramos nosso lar. Capítulo 4. Segredos. Enterrados na Lua. A anomalia metálica do Polo Sul. Nosso satélite natural, a Lua, sempre foi um farol de mistério e inspiração. Pensávamos que, após as missões Apollo e inúmeras sondas, seus segredos mais profundos já tivessem sido revelados. Contudo, recentes descobertas nos lembram que ainda há muito a aprender. Quando sondas espaciais, como a Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA, começaram a mapear a superfície e o subsolo lunar com instrumentos cada vez mais sofisticados, algo verdadeiramente anômalo foi encontrado sob a bacia de Aitken, no Polo Sul lunar. Esta é uma das maiores e mais antigas crateras de impacto conhecidas no Sistema Solar. Um vasto testemunho de um passado cósmico violento. E bem abaixo dela, os dados revelaram uma massa gigantesca, densa e aparentemente metálica. Esta estrutura subterrânea é colossal, estendendo-se por centenas de quilômetros de diâmetro e com uma massa estimada em quintilhões de toneladas. Parece ser algo vasto, enterrado profundamente sob a superfície lunar, talvez os restos do asteroide que formou a própria cratera, ou algo ainda mais estranho. Mas o que poderia ser tão incrivelmente denso, tão distintamente metálico e presumivelmente tão antigo, permanecendo oculto por éons sob o regolito lunar? As teorias variam desde o núcleo metálico do objeto que impactou a Lua até concentrações incomuns de óxidos liberados pelo magma lunar primordial. No entanto, nenhuma explicação oficial e definitiva foi apresentada, deixando um véu de mistério sobre esta gigantesca anomalia lunar, um segredo que a Lua ainda guarda zelosamente. Capítulo 5. O piscar inexplicável. A estrela de Teb e suas sombras gigantes. Há estrelas no céu que brilham com uma constância reconfortante, faróis cósmicos que marcam o tempo e o espaço. E há a Kiki, 8E462852, uma estrela aparentemente comum na constelação de Cygnus, a cerca de 1470 anos-luz da Terra, que se tornou um dos maiores enigmas da astronomia moderna. Apelidada de Estrela de Teb, em homenagem à astrônoma Tabetha Boyajian, que liderou o estudo inicial, esta estrela apresenta flutuações de brilho completamente bizarras e inexplicáveis. Não são os pequenos trânsitos regulares de planetas que diminuem sutilmente a luz estelar. Estamos falando de quedas abruptas e irregulares na luminosidade, às vezes chegando a diminuir em até impressionantes 22%. É como se algo gigantesco, ou uma coleção de muitos objetos grandes e opacos, estivesse passando em frente à estrela, bloqueando sua luz de maneira errática. As explicações convencionais simplesmente não se encaixam. Um enxame de cometas? Poeira interestelar? Um campo de asteroides? Nenhuma dessas hipóteses consegue explicar satisfatoriamente a profundidade e a irregularidade dos eventos de escurecimento. A natureza desses mergulhos de luz não bate com nenhum padrão astrofísico conhecido. Isso levou a especulações mais audaciosas, incluindo a possibilidade de uma megaestrutura alienígena, como um enxame de Dyson ou uma esfera de Dyson parcial, sendo construída ao redor da estrela por uma civilização avançada para coletar sua energia. Embora seja uma hipótese extraordinária que exige evidências extraordinárias,
A estrela de Tebe continua a desafiar nossas compreensões, piscando erraticamente no céu como um farol cósmico de mistério profundo e persistente. Estes sinais que exploramos, do sussurro de 72 segundos do sinal Uau, às sombras gigantescas da estrela de Tebe, não são fruto da imaginação ou da ficção. Eles são reais. Foram meticulosamente medidos por nossos instrumentos mais avançados, analisados por mentes brilhantes, revisados por pares céticos, e ainda assim, persistem em seu mistério. Cada um deles representa uma fronteira do nosso conhecimento, um ponto onde o familiar se dissolve no desconhecido. São como mensagens em garrafas cósmicas, lançadas em um oceano de espaço e tempo, esperando para serem decifradas, ou talvez apenas para nos lembrar o quão pouco ainda sabemos sobre este vasto universo. Eles nos forçam a confrontar algumas das questões mais fundamentais da nossa existência. Estaríamos nós, humanidade, verdadeiramente sozinhos neste palco cósmico de bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas? Seria a vida na Terra um acaso incrivelmente raro, uma anomalia solitária? Ou será que o universo está repleto de outras formas de vida, outras inteligências, e nós apenas ainda não desenvolvemos a capacidade, a linguagem cósmica, para interpretar suas mensagens, seus sinais, seus ecos distantes? Talvez sejamos como bebês cósmicos, ouvindo uma conversa complexa, mas compreendendo apenas o ruído. A busca por respostas continua, impulsionada pela nossa insaciável curiosidade. E agora, eu pergunto a vocês: qual desses sinais enigmáticos mais mexe com a sua imaginação? Qual deles você acredita que poderia ser um indício de outra forma de vida lá fora? Deixem seus pensamentos aqui nos comentários. E se esta jornada pelos mistérios mais profundos do universo despertou sua sede por mais, se você deseja continuar explorando os enigmas que o cosmos nos apresenta, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Mistério Codificado. Juntos, continuaremos a desvendar os segredos que nos cercam. Até o próximo enigma.